Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, ontem tivemos a convocação, a segunda convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Tivemos aí alguns nomes interessantes, alguns retornos aí à seleção. Mas antes gostaria de fazer um breve comentário sobre o jogo do Flamengo ontem, que venceu Vitória por 8-0. 8-0. Se até o momento todo mundo achou incrível aquela goleada do Vasco sobre o Santos de 6-0, ontem o Flamengo conseguiu superar. Venceu o Vitória em casa, lá no Maracanã, por 8-0, com destaque para Samuel Lino e Pedro. E aí cabe um questionamento que muitos torcedores vão fazer. Porque só um jogador do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e não outros jogadores. Mas, enfim, foi uma vitória espetacular. Isso acabou cravando a demissão do Fábio Carille após essa derrota aí humilhante que o Vitória sofreu. Foi realmente algo que não sei se isso vai se repetir nesse Campeonato Brasileiro ainda esse ano, mas que foi uma vitória, uma vitória que mostrou um pouco a força aí do trabalho do Flamengo já há muitos anos, desde 2000. Eu ainda vou um pouco mais longe, desde 2013, que foi quando iniciou essa gestão aí do Flamengo, que reorganizou as contas, que conseguiu aí todos os títulos importantes, que de 2019 para cá, tudo que disputa para pelo menos chegar ali em condições claras de ser campeão. Isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito e está cada vez mais concretizado e firmado. É apenas agora a gestão que está atualmente manter esse trabalho para que as coisas ainda continuem bem para o torcedor do Flamengo, né? Que é isso que o torcedor do Flamengo gosta. O torcedor do Flamengo não é parecido com outras torcidas. Ele já é um pouco mais exigente. Se o time vai mal, ele vai. Se o time vai bem, ele aplaude. Se o time vai mal, ele não vai a campo. Se o time vai bem, enche o campo. Então, caso a diretoria queira que isso continue, precisa realmente aí continuar o trabalho que foi feito, foi iniciado lá muitos anos atrás. Mas vamos falar agora um pouco aqui sobre a convocação do Carlo Ancelotti. Ele já começa ali a desenhar um pouco o seu grupo. Já tem ali alguns jogadores de confiança, óbvio. Mas também ele já deu a entender que nomes que não foram ainda podem ser chamados. A exemplo do próprio Neymar, já que Neymar está voltando agora. Existe uma suspeita, ainda não foi nada confirmado, nada oficial, de que ele está com edema na coxa, mas eu acho que isso é só boato, também não sei. Vamos aguardar agora esse próximo jogo do Santos. O fato é que, por coincidência, ele acabou sendo suspenso e teve um evento para ele participar, que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Mas é o craque da seleção, é o craque do Brasil. Felizmente ou infelizmente, para quem gosta ou quem não gosta, ele em condições de jogo, ele vai ser convocado, isso é fato. Mas vamos falar dos jogadores aqui que o Ancelotti acabou convocando. Os goleiros não teve nenhuma novidade comparado com a última convocação. Foram Alisson, Bento e Hugo Souza. Os laterais foram Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Os meias, zagueiro Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexandro e Fabrício Bruno. Meias, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá. Aí vem
Eu devo ter esquecido algum meia, que agora não vou lembrar o nome dele, mas enfim. E aí vem o ataque. Estevão, Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, o retorno de Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e João Pedro. Bem, desses jogadores... e tinha esquecido. O meia que eu tinha esquecido foi o Joeliton. Desculpe. Eu até falei que tinha esquecido de um meia, foi o Joeliton. Desses convocados, 2 praticamente já vão ser desconvocados. Um já foi confirmado a desconvocação por lesão e o outro ainda vai ser confirmado. Alexandro ontem saiu do jogo sentindo dores, então provavelmente vai ser desconvocado. Já o Joeliton também teve uma lesão ontem, então já está cortado da seleção. Ausências do Vinícius Júnior, do Endrick e do Rodrigo. Vinícius Júnior porque cumpre suspensão e o Ancelotti decidiu poupá-lo do jogo lá na altitude. Rodrigo e Endrick por opção técnica. Provavelmente o Rodrigo vai ficar numa situação um pouco mais difícil, já que está aquele imbróglio lá com o Real Madrid sobre a questão da renovação, se ele continua, se o Xabi Alonso vai utilizá-lo ou não, se ele vai para outro time, se for para outro time, qual time ele vai, se nesse time que possivelmente ele vai jogar, enfim. Mas sobre os convocados e desconvocados, um ponto de interrogação é quem ele vai convocar. Para o lugar do Joeliton, não se sabe ainda exatamente quem ele vai chamar. Para o lugar do Alexandre, a tendência natural seria o Alex Telles ou o Guilherme Arana, se tiver em condições de jogo. Mas ainda preferi o Alex Telles. Já no lugar do Joeliton, eu não sei muito bem qual vai ser a ideia dele ali. Não sei se ele já tem um nome pronto. No momento da gravação desse vídeo, eu não sei se a CBF e ele já definiram quem será o substituto. Mas o que essa seleção, o que essa convocação quis me dizer? Quis me dizer o seguinte, que o Ancelotti já conseguiu ali encaixar os jogadores de defesa, que são jogadores de confiança dele. Já tem o capitão dele, que é o Casemiro, isso é fato, é Casemiro e Marquinhos, ou seja, as maiores lideranças dele vai ser eles dois, junto com o Alisson, óbvio. E aí do meio pra frente é onde as coisas podem mudar ali um pouco. A prova disso é o retorno do Paquetá à seleção. Talvez ele queira fazer um teste com o Paquetá no esquema tático dele. Eu preferia, talvez até, enfim, não sei qual jogador poderia se encaixar ali no lugar do Paquetá, mas pela última convocação eu preferia, sei lá, o Gerson, apesar de que o Paquetá nessa seleção ele vai ser utilizado mais como um meia de armação, meia de articulação. E já no ataque, o retorno de Luiz Henrique eu acho interessante, só que não sabemos direito como é que está o Luiz Henrique lá na Rússia, já que o campeonato russo não é tão bem divulgado aqui no Brasil. É um ótimo jogador, um excelente jogador. Os jogos que foi convocado ele conseguiu realmente ali mostrar a sua qualidade técnica. Tiveram jogos que ele realmente ali descontrolou a defesa adversária e conseguiu fazer muita diferença ali no ataque. E ali junto com o Rafinha acho que vai fazer um belo de um estrago na defesa adversária. Mas eu gostaria também de futuramente ver o Jefinho do Botafogo sendo convocado. É um menino muito bom jogador mesmo. Até porque o filho dele tá lá treinando o Botafogo, então ele tem pelo menos informações ali um pouco mais detalhadas sobre alguns jogadores do Botafogo. Gostaria também de ver o Samuel Lino e o Pedro de volta à seleção. Até porque ontem Pedro fez 3 gols. Beleza, na convocação ele ainda era dúvida lá no Flamengo sobre a questão, sobre aquela treta que teve entre ele, Felipe Luiz, direção, enfim. Todo mundo sabe aí da treta que rolou, a imprensa toda divulgou tudo. Mas Pedro, para mim, é o maior centroavante brasileiro em atividade. Isso é fato.
tem o que questionar sobre a qualidade técnica do Pedro ali dentro da área. Então é um jogador que eu não deixaria de fora da lista da seleção brasileira. Mas o jogador de confiança do Ancelotti no momento para a posição é o Richarlison. Não sei se o Richarlison entra como titular ou se o Richarlison vai começar no banco. O fato é, na última convocação da seleção brasileira, Richarlison não foi bem. Porém, é um dos poucos jogadores que você vê realmente ali abraçando a camisa da seleção brasileira. Já mostrou isso inúmeras vezes. Inclusive, na segunda Olimpíada do Brasil, que o Brasil ganhou a medalha de ouro, ele bateu no peito, encarou o time dele, enfrentou o time dele para poder defender a seleção, já que o time dele não queria liberá-lo para defender a seleção brasileira nas Olimpíadas, porque não é obrigatório. Mas ele foi lá, bateu no peito, encarou a direção, enfrentou a direção e defendeu o Brasil com unhas e dentes e foi campeão. E eu gosto bastante do Richarlison, mas ele precisa melhorar um pouco ali. É a questão da mobilidade, a questão ali talvez do último passe, da definição nas finalizações, enfim. Algumas coisas precisam ser melhoradas. Mas para mim é um dos melhores jogadores do Brasil em atividade. Estevão ganhando cada vez mais destaque no Chelsea. Última partida do Chelsea, que o Chelsea ganhou de 5-1, que foi de virada. O maior destaque foi o próprio Estevão, que deu passe para gol, dribles desconcertantes ali na defesa adversária. Realmente o Estevão é muito bom e muito liso e rápido. Isso é muito importante. E o Ancelotti vai ter ali uma dor de cabeça para montar o ataque, mas é uma dor de cabeça boa, porque pelo menos você está realmente ali conseguindo formar uma seleção sem ter dependência de um jogador só. Você está conseguindo formar um grupo. Isso é muito importante. E esse grupo forte vai chegar muito bem ali na Copa do Mundo. Ontem até eu vi uma thumb de um vídeo, acho que era do PVC, que perguntaram a ele se caso o Carlo Ancelotti vença a Copa do Mundo pelo Brasil, se ele será o Pelé dos técnicos. Eu não cheguei a abrir o vídeo para ver a opinião, para ouvir a opinião do PVC, mas não sei se chegaria a essa comparação. Porém, acho que ele ficaria ali entre os maiores treinadores, não só que já atuaram aqui no Brasil, como também no mundo, porque já tem o quê? 20 já vai fazer 24 anos que o Brasil ganhou a última Copa. No caso, no ano que vem, já vai fazer 24 anos que o Brasil ganhou a última Copa. E já está mais do que na hora do Brasil realmente chegar forte e chegar na final muito bem, para tentar trazer aqui o título para casa novamente. Então esperamos bastante que o Carlo Ancelotti na seleção brasileira dê muito certo. Ele já está aprendendo, já está falando até um pouco melhor o português. Ontem a gente conseguiu ver ali na convocação, na entrevista da convocação, que ele já estava ali já falando um pouco melhor, pedindo para as pessoas falarem um pouco mais devagar, para ele entender um pouco mais. Mas você já via que ele realmente ali está entrando de cabeça no projeto Seleção Brasileira. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Everaldo Lucas Oficial. Dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. E valeu!